Vamos lá, terceira questão. Entidades da administração indireta, eu já comecei a falar sobre isso. As entidades da administração indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As entidades da administração indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ranieri, só vem essas quatro? Gente, a maioria dos professores vai afirmar isso categoricamente, isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente precisa saber se situar. Olha só, se aparecer na sua prova um território federal, se aparecer na sua prova um território federal, a pergunta é, o território faz parte da administração direta? Lembra da administração direta? União, estados, Distrito Federal, municípios e seus, União, estados, Distrito Federal, municípios e seus órgãos. Isso é administração direta. Lembra dos órgãos? Presidência, governadoria, prefeitura, ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, secretarias distritais, órgãos da administração direta. Quem é que está na administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Cadê o território? Então muita gente se desespera e tende a encaixar, quer encaixar o território na administração direta. Está errado, gente. O território é uma autarquia na modalidade autarquia territorial. Tranquilo? Território é autarquia. Em qual modalidade? Autarquia territorial. Existem várias espécies de autarquias. Tranquilo? Então apareceu o território e você fechou a questão. Administração indireta trata-se de uma autarquia. Autarquia territorial. Aí vamos lá, gente. A administração indireta não tem capacidade legislativa, não pode legislar. Então você tem que pensar assim, as autarquias não legislam, as fundações públicas também não, nem tampouco as empresas públicas, nem tampouco as sociedades de economia mista, tá? A administração indireta não tem capacidade legislativa. Exceção, territórios. Aí guarda essa informação, aqui na nossa lista de questões. Está escrito assim, os territórios têm capacidade legislativa, tem, mas não tem autonomia política. Tranquilo? Gente, uma das características da autonomia política, vou repetir, uma das características da autonomia política é a capacidade de legislar. Só que para o território, isso não cola. Mesmo que ele tenha capacidade legislativa, ele não tem autonomia política porque ele não é pessoa política. Ele não é União, não é Estado, não é Distrito Federal e não é município. Deu para acompanhar? Beleza? Vamos prosseguir na administração indireta e falar das associações públicas. Gente, as associações públicas, eu vou ser sintético, porque assim, eu não quero fazer um negócio muito longo, tá? Não quero que seja muito longo. Então vamos lá. Quem vai aparecer na administração indireta? E eu não vou explicar muito não. Vamos lá. Indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Pode aparecer a palavra consórcio. Pode aparecer associação pública, agência executiva e agência reguladora. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver como é que está o movimento aqui. Eita! Território não teria personalidade. Não, território... não diga isso. Gente, uma pergunta aqui do Alex. O território não teria personalidade jurídica? Na verdade, o território é autarquia. E lembra... As entidades são dotadas de personalidade jurídica. Deu para entender, gente? Território é autarquia. Olha, gente, vamos lá, vamos devagar. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista têm personalidade jurídica própria. Quem não tem personalidade jurídica? Os órgãos, a presidência, os ministérios, esses não têm personalidade jurídica. Você precisa entender o seguinte, a União é uma pessoa... O território federal é outra pessoa. Existe um vínculo, só que esse vínculo não é hierárquico. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas. Não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Tranquilo, né?
Deixa eu ver. Ah, tá. O Felipe respondeu. Tem sim. Muito bom. Isso, tem um monte de coisa aqui. Boa noite, é verdade. Olha, a Solange. Olha a Solange. Oh, meu Deus, a Solange me trollando. Boa noite, é verdade. Cheguei. Valeu, Solange. Muito bom, muito bom. Gente, não dá para eu ver tudo aqui não, tá? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Mas não dá, não tem como eu responder para todo mundo, tá? É o melhor programa do sábado à noite, beleza, né? Essas questões bestas que pegam a gente. Autarquia territorial, o Alex, com aquela carinha desesperada, a Marta Souza, falta colocar o Juan, a turma da... Olha, meu Deus, já tem até reclamação, o Juan tá sem tempo, Marta, né? Eu queria muito que ele estivesse na turma da manhã, mas o Juan é servidor público, gente, tá? Nós, servidores públicos, nós temos que cumprir os nossos horários, né? Então já tem até reclamação aqui, né? Olha, anunciar o aumento para 300 vagas para sargento. E o nosso, gente, se na Polícia Militar eu aprovar 50% dos meus alunos, a gente vai aprovar aí umas 700 pessoas, 700, umas 600 pessoas, não, umas 400 pessoas. Tá bom demais pra gente. Se for o mesmo resultado do CFS, se na Polícia Civil também, eita, vai ser muito bacana. E vai ser. Ó, o Jairo Rocha dizendo aqui que é verdade, meu querido, um abraço. Estão dizendo que eu sou o melhor professor, mas aí é duvidoso, né? Não, eu tenho professores que eu sou fã, né? Professor Juan Santos, professora Shirley Gisele. Olha, organização da administração pública com o professor Ranieri, né? Vamos lá, eu não gosto que diga que eu sou o melhor não, tá, gente? Até porque eu não sou. Excelente essa resolução de questões por live, para quem não pode acompanhar suas aulas presenciais, vou lhe acompanhar por aqui. Estou estudando em Minas. Olha a Luana Balieiro, que legal. Um abraço, Luana. Poxa, que bom, feliz da vida. Vou continuar aqui nas questões, tá, gente? Eu queria muito responder todo mundo, mas esse melhor professor aí é duvidoso, tá? É verdade. O melhor professor de direito administrativo que eu conheço é o professor Edilson Guedes. É verdade, é muito bom ele, né? O problema dele é que ele é gago. Aí fica ruim de entender. É brincadeira, gente. Ele é muito bom. Ele é bom demais, tá? Meu parceiro, meu amigo. Fizemos muitas oficinas juntos. Vamos lá, gente. Terceira questão de número 190. Você que é meu aluno do presencial, pega o seu questionário, vai na questão de número 190. Você que ainda está sem o questionário, vamos lá, gente. Você que está sem o questionário, mande um e-mail para meritoconcursos1@gmail.com, tá? Mande um e-mail para meritoconcursos1@gmail.com. Pessoal do apoio aqui, se houver a possibilidade de postar aí de alguma maneira o e-mail, é bacana, tá? Gente, o pessoal do apoio é muito bacana, é a Juliana e a Andréia. Então aqui, nossa, estão mudinhas, né? É difícil ver essas meninas caladas, isso aí é bem legal, né? Não, só não é não. Eu gosto muito do som da voz dessas pessoas. Nossa. Vamos lá, Andréia, né? A galera conhece a Andréia, pelo amor de Deus, né? Sempre conto as histórias da Andréia. É verdade. Vamos lá. Questão de número 190. As agências reguladoras... Olha essa questão, gente. As agências reguladoras integram a administração direta. Você acredita numa questão CESP dessa? As agências reguladoras fazem parte da administração direta. Certo ou errado? É claro que está errado. A agência reguladora é autarquia em regime especial ou de regime especial. A agência reguladora é sempre autarquia. Gente, aprende assim, ó. Aprende assim. A agência reguladora já nasce. A agência reguladora já nasce autarquia, já nasce em regime especial. Aí aprende assim. A agência executiva não nasce agência executiva. Tem uma questão dessa no seu questionário. A agência executiva não nasce agência executiva. Ela torna-se, tá? Então vamos lá. As autarquias e fundações públicas que tiverem um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional podem celebrar contrato de gestão. Então, gente, essa dobradinha, ou ela é autarquia ou ela é fundação pública. O que é que ela tem? Um plano estratégico de reestruturação.
e desenvolvimento institucional. E o que é que ela faz? Celebra um contrato de gestão. Aí ela passa a ter uma qualidade. Qual é a qualidade? A qualidade de agência executiva. Eu já vi isso em apostila de maneira equivocada. Tipo assim, ó. Uma empresa pública pode celebrar contrato de gestão? Pode. Uma sociedade de economia mista pode celebrar contrato de gestão? Pode. Mas ela qualifica-se como agência executiva? Não. Não se qualifica. Se alguém acha que qualifica, cria-se aí uma pequena controvérsia jurídica, porque o direito é livre para quem quiser estudar. Mas as provas afirmam que são agências executivas exclusivamente autarquias e fundações públicas que celebrem contrato de gestão. Tranquilo? Agência executiva. Então ninguém nasce agência executiva. Até uma questão CESP que diz que nasce. E está errada. Tá? Ninguém nasce agência executiva. Qualifica-se como agência executiva. Contrato de gestão. Tá? Se eu não me engano, o artigo 37, parágrafo 8º. Tá? Se eu não me engano, o artigo 37, parágrafo 8º diz assim, ó. Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta podem ampliar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mediante a celebração de um contrato de gestão. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Tá caminhando aqui, né? Olha, o Emerson começou a estudar agora, né? Beleza, tem uma galerinha aqui. Não sei se eu estou indo para cima ou para baixo. Muita gente aqui, muita gente aqui. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Ó, a questão de número 190. As agências reguladoras integram a administração direta. É errado, na verdade, elas fazem parte da administração indireta. Juntamente, né? Lembra da lista? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, agências reguladoras, agências executivas, associações públicas e territórios. E territórios, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de desconcentração? Vamos falar um pouquinho de desconcentração. Então, gente, falando de desconcentração, a gente vai analisar agora a quarta questão, é a nossa quarta questão a ser analisada, mas que, na verdade, no nosso questionário é a questão de número 202, que a gente está resolvendo aí todos os sábados, tá? Então, vamos lá. Questão de número 202, que é a nossa quarta questão, diz assim: na desconcentração, há divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública, com atribuição para desempenhar determinada função. Olha só, gente. Desconcentração e descentralização. Aí, eu vou te explicar e depois eu vou te mostrar um esqueminha. Esse esquema ele é baseado nas aulas do professor Robson, acho que é Robson Facchini. Facchini, o nome dele. Eu vi esse esquema no YouTube, numa aulazinha que ele deu de 1 minuto, eu achei interessante e trouxe aqui para você ver como é que as coisas funcionam. Então vamos lá, gente, ó. Desconcentração. Existe divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública, com atribuição para desempenhar determinada função. O que é que eu preciso que você entenda, meu querido aluno e minha querida aluna? É assim, ó. Se aparecer na prova a palavra desconcentração, você vai pensar em órgãos. Lembra como é a estrutura da administração? Órgãos, entidades e agentes públicos. Então vamos lá. Se aparecer na sua prova a palavra desconcentração, você vai pensar em quê? Em órgãos. Tá? Órgãos. Se aparecer na sua prova a palavra descentralização, você vai pensar em quê? Em entidades. Entidades. Vamos de novo, gente. Desconcentração, órgão. Descentralização, entidade. Simples assim. Esse é o macete do professor Robson. Tá? Então, vamos lá. Se a desconcentração está relacionada aos órgãos, pensa comigo, os órgãos são, eu fico pensando aqui nas coisas. Os órgãos são externos ou internos, gente? Interno, pelo amor de Deus. Já pensou a pessoa com os órgãos tudo pendurado para lá de fora? Não. O órgão é para dentro. Né? O órgão é interno. Percebeu? Desconcentração é um fenômeno externo ou interno? Interno. Descentralização tem a ver com entidade. Gente, e é sempre assim, ó. É sempre assim. A União é a entidade política
que cria a autarquia, que é a entidade administrativa. Na descentralização eu tenho uma pessoa e tenho outra pessoa. O que é que isso significa, gente? O que é que isso significa? Que eu tenho aí duas pessoas, uma pessoa política e uma pessoa administrativa. Percebeu? Então isso quer dizer que na descentralização o fenômeno não é interno, não é dentro da mesma pessoa. O fenômeno ele é externo, entre duas pessoas diferentes. Vamos de novo. Desconcentração, interno. Descentralização, externo. Desconcentração, órgãos. Descentralização, entidades. Quer mais? Vamos falar mais. Desconcentração, hierarquia. O pessoal na sala de aula ficou agoniado com uma questão lá. Eu disse, não, gente, essa questão aqui eu vou trabalhar online com vocês na live. Então, gente, quando fala em desconcentração, fala-se em hierarquia. Quando fala em descentralização, você tem que pensar em ausência de hierarquia. Tranquilo? É verdade. Vamos em frente. Então, vamos lá, gente. Questão de número 202. Na desconcentração, há divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública. Desconcentração, órgão interno dentro da entidade pública, com atribuição para desempenhar determinada função. Certo ou errado? Certo. Enfim, certo. Tranquilo? A desconcentração é fenômeno interno, em que uma pessoa distribui competências entre os seus órgãos internos. Tranquilo? Deixa eu perguntar aqui, gente, como é que tá aí os e-mails, gente? Tá chegando bastante? Bastante gente pedindo aí os e-mails? Bacana. Então vamos lá. Bastante gente aí solicitando os e-mails. Gente, você que já é aluno do mérito, você não precisa, tá? Você, na verdade, você já tem aí todas essas questões. Esse aqui é um mecanismo... Nossa, a Solange Alves está dizendo aqui, estou esperando a bênção aqui. Nossa, né? Eu acho que não vai ficar legal uma bênção online, gente. Meu Deus do céu. A Elison Farias, saudade das aulas do meu amigo professor Ranieri. Legal, querido. Um abraço. Deus te abençoe, tudo de bom. O Leandro está gostando aqui, está adorando, né? Vamos lá. Eita, muita coisa aqui. Vai ter que fazer a oração para nós também aqui. Não, gente, eu não vou abençoar aqui. Vamos lá. Tá bem legal, né? Então tá bem bacana. Não estou podendo ir para as aulas. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Vamos prosseguir, gente. Então deu para entender, gente, a desconcentração? Tá? Então, desconcentração é fenômeno administrativo relacionado aos órgãos, tá? Se é órgão, é interno. Descentralização é fenômeno administrativo relacionado às entidades. Uma pessoa política, uma pessoa administrativa, então esse fenômeno só pode ser externo. E existem várias formas de descentralização, tá, gente? Existe uma descentralização que é da pessoa política para a pessoa administrativa. E existe a descentralização que é da pessoa política para as concessionárias e para as permissionárias, tá? Então vamos lá. Vou ler agora a questão para vocês de número 196. Questão de número 196. Vamos lá. A distribuição de competências realizada internamente em cada órgão caracteriza a descentralização. E aí você já se tocou, né? Se tocou já, gente? Então, se é distribuição interna, é descentralização ou desconcentração? Desconcentração. Então, a nossa questão de número 196, ela está errada. Ela está errada, é bem erradinha. Que ele está falando que o fenômeno é interno, distribuição interna de competências, e está dizendo que é descentralização. Não, é o que, na verdade? Desconcentração. Então, você pega o seu material e grifa a desconcentração, tá? Vou trabalhar aqui uma outra, 186. O Instituto da Descentralização decorre do princípio hierárquico. Vamos de novo, gente? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, a descentralização tem a ver com a hierarquia. Então, aprenda assim, os órgãos são hierarquizados. Então, é assim, existem os órgãos independentes.
os órgãos independentes estão acima dos órgãos autônomos. Os órgãos autônomos estão acima dos órgãos superiores. Olha o problema, gente. O órgão superior está abaixo do órgão autônomo. Abaixo do órgão superior, nós temos os órgãos subalternos. Então você vai aprender assim, ó. Órgãos e agentes públicos estão em uma situação de hierarquia, de subordinação. Eles se organizam de maneira hierárquica. Órgãos e agentes. Agora aprenda o seguinte: as entidades são pessoas jurídicas. Então você vai aprender assim, ó. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas. Não existe. Gente, descentralização tem a ver com entidades. Então não pode haver hierarquia. Descentralização tem a ver com pessoas jurídicas. Então não pode haver hierarquia. Entenda assim, ó. Não existe hierarquia entre a União e os municípios, porque são pessoas jurídicas diferentes. Não existe hierarquia entre a União e as suas autarquias, porque são pessoas jurídicas diferentes. Olha o absurdo, gente. Isso não dá para entender. Não existe hierarquia entre o Estado do Amapá e o IAPEM, porque o Estado do Amapá é uma pessoa política, pessoa jurídica, e o IAPEM é uma autarquia, pessoa administrativa. Como são pessoas diferentes, não pode haver hierarquia. Deu para entender isso? Isso aí é direito administrativo. Eu não estou falando dos fatos reais, da realidade, eu estou falando do direito. O direito funciona assim. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Existe um vínculo. Esse vínculo tem nome. Ele é chamado de controle finalístico. Então, a administração direta exerce controle finalístico sobre a administração indireta. O nome desse controle finalístico também pode ser, eu estou percebendo que o pessoal está falando aí em casa, né? Tutela administrativa. Ou então supervisão ministerial. Tranquilo? Né? O pessoal está acompanhando aí. Estou percebendo que o pessoal está acompanhando. Então vamos lá, gente. Ó, a nossa questão de número 186 diz assim, ó. O Instituto da Descentralização, entidades e pessoas jurídicas, decorre do princípio hierárquico. Certo ou errado? Errado. Erradinho. Tá errado. Pelo amor de Deus. Tranquilo.